Uma boa noite a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, nessa terça-feira da Semana da Paixão. Nós queremos meditar juntos hoje à noite sobre um texto do livro de Apocalipse. É muito interessante que nós vivemos numa época onde as pessoas têm se perguntado a respeito daquilo que também a Bíblia nos fala sobre momentos assim como os quais, como o que nós estamos vivendo hoje. E algumas pessoas até de quem eu não esperava ouvir tal coisa, eu ouço: mas a Bíblia já fala sobre coisas assim, a Bíblia já fala sobre como a vida vai ser difícil. E nós temos que pensar a respeito daquilo que a Bíblia fala, de fato, também nesse momento em que nós vivemos. Será que a Bíblia, de fato, tem alguma coisa para falar a respeito de Covid-19? A Bíblia não tem a falar sobre Covid-19, mas a Bíblia tem a falar sobre a situação de nós, da nossa situação como seres humanos e da situação da Terra como um todo e da história de toda a humanidade. E por isso quero compartilhar um texto do livro de Apocalipse hoje à noite com vocês. Eu convido então para que vocês acompanhem em suas Bíblias, se for possível. Quero trazer alguns pensamentos a respeito do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro de Apocalipse nessa terça-feira da Semana da Paixão. Quero ler alguns trechos, especialmente agora, do capítulo 6, se vocês quiserem acompanhar. Capítulo 6, versículo 1. Eu passo então a ler. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro.
pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Esse texto do livro de Apocalipse é muito interessante e se encontra dentro da cena onde também é descrito o trono de Deus e a corte celestial. João, como mensageiro, como aquele que é colocado diante dessa corte celestial, ele chora muito, pois lhe é apresentado um livro em forma de pergaminho, e esse livro se encontra então selado, fechado, totalmente selado com 7 selos. E esse 7 significa de fato que ele é completamente selado. É muito possível que esse símbolo, essa imagem desse pergaminho, que esse pergaminho seja, na verdade, uma imagem para tudo aquilo que diz respeito à história da humanidade. Tão selada, tão cheia de mistérios, onde coisas acontecem sobre as quais nós não temos explicações. A saga da humanidade está ali completamente selada e sem explicação. Quem pode explicar algo assim? E o João, como mensageiro que recebe a mensagem do próprio Jesus, ele se encontra então diante dessa corte celestial e ele chora muito, afinal ele não existe esperança. Quem pode abrir este livro? Quem pode tirar esses selos e dar alguma explicação? E é assim que então vem a mensagem a João por meio de um dos anciãos que se encontra na corte celeste. E no versículo 5 do capítulo 5, 5, nós lemos: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aqui nós temos, claro, certeza, uma imagem clara a respeito do próprio Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas é muito interessante que o capítulo 6 diz que o cordeiro abre o selo. E são os selos sendo abertos que são relatados aqui. É isso que nos é relatado nesse capítulo 6. E eu quero fixar então e tirar alguns pensamentos a respeito disso que é trazido aqui como esses selos que são abertos. E eu passo então a leitura do versículo 3 do capítulo 6 novamente, onde se trata então do segundo selo que é aberto. Ali existe a imagem que João recebe é de um cavalo vermelho. E o seu cavaleiro, o cavaleiro desse cavalo vermelho, diz lá que recebe poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Nós estamos aqui num momento do livro de Apocalipse onde coisas acontecem e não necessariamente essas coisas acontecem por um agir direto de Deus. É um momento do livro de Apocalipse que relata a respeito de acontecimentos que o próprio ser humano consegue realizar por si mesmo. Nós vamos ver que mais para o final do livro de Apocalipse, então sim, existem juízos que vêm diretamente da mão de Deus quando a sua ira, então o copo de sua ira transborda. Mas aqui nós ainda temos acontecimentos, que na verdade são esses eventos que nós já hoje vivemos. E se nós formos pensar quantas pessoas, sem falar de Covid-19, sem falar desse vírus que agora nos assusta tanto, quantas pessoas mundo afora não vivem exatamente essa realidade que de forma simbólica é trazida aqui no livro de Apocalipse para falar sobre a matança na guerra, onde os homens se matam uns aos outros. Essa imagem trazida do cavaleiro como cavalo vermelho traz justamente essa realidade de matança. Pensamos nas guerras, ou pensamos na guerra que acontece dia após dia também no nosso país, em muitos lugares, onde assassinatos acontecem o tempo todo, mais do que às vezes se estivéssemos vivendo numa guerra realmente.
outro cavaleiro, o cordeiro abre então o terceiro selo. E o terceiro ser vivente diz também: venha. E quando João olha, diante dele está um cavalo preto. E o cavaleiro do cavalo preto tem na mão uma balança. Que imagem que nós temos agora aqui! Se a imagem do cavalo vermelho trazia a imagem da guerra, esse cavalo preto agora com um cavaleiro em cujas mãos existe uma balança, ele traz também uma imagem muito interessante. Existem ali então 4 seres viventes, uma voz entre 4 seres viventes, e essas vozes dizem: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A imagem que nós temos aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, é a imagem de uma feira antiga. Assim como os primeiros leitores do Apocalipse provavelmente tinham em suas cidades feiras onde coisas eram vendidas. E o que se diz ali é 1 quilo de trigo por 1 denário, ou seja, 1 quilo de farinha em troca de 1 dia inteiro de trabalho. Ou 3 quilos de cevada por 1 denário. 3 quilos de cevada por 1 denário. E ao mesmo tempo se diz: olha, mas não toque no azeite, não toque no vinho. Enquanto trigo e cevada são alimentos básicos, aquilo que o povo precisa como alimento básico. O azeite e o vinho estão aqui para aqueles alimentos das pessoas ricas. E diz ali: não danifique o azeite e o vinho. Vocês podem cobrar muito por trigo e por cevada, mas azeite e vinho não pode faltar. Azeite e vinho não pode faltar nas nossas festas. Nós não podemos deixar de ter azeite e vinho. Ainda que aqueles que precisem de trigo e cevada paguem muito por trigo e cevada. Muito interessante, a semana que passou, então, no jornal apareceu a corrupção diante desse cenário terrível em que vivemos. Muitas máscaras eram vendidas por um preço muito barato, R$5, várias máscaras, e se foi ver que existia, então passou a existir uma inflação de 2.000 e tanto % a partir do momento em que essas máscaras passaram a ser mais procuradas. Ou seja, esse cavaleiro aqui, essa imagem traz de fato a imagem da corrupção, da exploração daqueles que mais precisam. Quem mais precisa paga muito por muito pouco. E aqueles que são os donos do azeite e do vinho não se preocupam com quem tem bem pouco, mas dizem: não toque no meu azeite e no meu vinho. E se nós formos pensar quantas pessoas, tirando fora agora Covid-19, estão a cada dia morrendo e sofrendo por falta daquilo que é o bem básico que elas necessitam. Nós vemos que já temos 2 imagens aqui que a Bíblia traz sim respostas a coisas muito básicas e que são muito reais para nós. Eu quero passar ao versículo 7, onde mais um cavaleiro agora aparece, e quando o cordeiro abre então o 4º selo, João ouve a voz do 4º ser vivente dizer: venha, e ele olha e diante dele está um cavalo amarelo. Muito estranho essa imagem do cavalo amarelo. Na verdade, a palavra que se encontra ali é a palavra para uma cor amarelo esverdeada. Na verdade, a cor que é trazida aqui é a cor de um cadáver, um amarelo esverdeado de cadáver. E seu cavaleiro chama-se de fato Morte, e o Hades, o lugar dos mortos, aparece como imagem que está seguindo esse cavaleiro de perto. E a esse cavaleiro é dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada. Mas não só pela espada, pois isso já acontecia com o cavaleiro vermelho, do qual nós já falamos, mas também pela fome. Isso também nós já falamos com o cavaleiro que vinha antes, mas também por pragas.
e por meio dos animais selvagens da terra. O Apocalipse não está falando de Covid-19, mas o Apocalipse e a Bíblia está falando sim de pragas, está falando sim de doenças, de situações difíceis. E situações difíceis são enfrentadas também pelos cristãos em toda a sua história. No mundo vocês vão ter aflições, disse Jesus. No mundo vocês vão ter aflições. Mas a mensagem não é só essa. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós estamos falando aqui sim de pragas. Esse cavaleiro traz de fato a morte de 1/4 da terra. O Apocalipse sempre vai trazendo uma intensificação de problemas, uma intensificação da ira de Deus sobre aqueles que não dão bola à sua salvação. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é justamente essa mensagem que é trazida no capítulo já anterior, e por isso antes eu falei do leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, tudo isso já é desvendado por Jesus. Jesus tem tudo isso já em suas mãos, nada escapa ao seu controle. Por mais que seja engraçado que nós ouvimos falar de um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas na verdade quem abre os selos no capítulo 6 é um cordeiro. Isso é interessante porque quando a mensagem é dita que um leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, quando na verdade João parece que procura onde está esse leão que venceu, o que ele enxerga diante dele é um cordeiro. De repente, na imagem de João, o leão se torna em cordeiro. Não existe mais leão, mas existe um cordeiro diante de João. E esse cordeiro, que parecia ter estado morto, estava em pé, no centro do trono. Estava cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha poder. Ele recebe, então, a possibilidade de abrir os 7 selos. E essa é uma mensagem muito importante para nós. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória de Jesus sobre o mundo é a vitória que celebramos justamente nessa semana especial de paixão. É a vitória que celebramos juntos como cristãos em nossa principal festa, a Páscoa, onde lembramos que somos libertos da escravidão e do poder do pecado e da morte para uma nova vida. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E sua vitória foi assumindo sobre si mesmo toda essa saga da humanidade, toda essa desgraça da humanidade. Ele leva sobre si mesmo em sua cruz. Essa é sua vitória. É a vitória na cruz. A vitória que nessa semana nós celebramos. Se a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre nossa época, claro que tem. Ela fala sobre desgraças, claro que sim. Tudo isso já está dito e escrito na Bíblia, claro que sim. Ainda que a Bíblia não fale especificamente sobre Covid-19, mas claro que Apocalipse fala da realidade catastrófica que a humanidade vai enfrentando e sempre de novo vai enfrentando ao longo de sua caminhada nessa terra. Mas a mensagem principal, e essa é a mensagem principal também do Apocalipse, de todo o Apocalipse, é uma mensagem de esperança em meio ao sofrimento. É uma mensagem de esperança, pois quem tem o domínio sobre todas as coisas é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E venceu como cordeiro que leva sobre si tudo aquilo que hoje nos causa tristeza, lamento e choro. Que tu possas levar essa mensagem no teu coração. Que tu possas ter a certeza de que todas as coisas que acontecem ao nosso redor, todas elas se encontram nas mãos e sob o domínio desse cordeiro, pois ele é digno, ele foi achado digno disso.
que o teu coração se encha de esperança com essa mensagem. Parece uma mensagem tão catastrófica, e de fato é, mas a mensagem da vitória de Jesus, do domínio de Jesus e daquilo que Jesus fez por nós, levando sobre si nossas dores, essa é uma mensagem ainda mais forte, mais poderosa. E que o Senhor te abençoe nesses dias, junto com a tua família, que Ele abençoe os teus, que Ele te dê muita alegria e certeza da sua presença, de que Ele continua no domínio de todas as situações. Que Ele te abençoe nessa semana. Que tu possas talvez tirar um tempo para reler novamente esses capítulos do livro de Apocalipse. E que o Senhor te abençoe. Que Ele derrame sobre ti a sua paz. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê bom ânimo. E que assim te abençoe o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.